Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. E eu tô aqui no tutorial para ensinar você a fazer uma GFIP de exclusão. Mas antes, você já sabe, né? Aproveita e se inscreva aqui no canal, clicando no botão aqui abaixo. Não se esquece de ativar a notificação e também de deixar o seu like. Eu tô aqui em mais um tutorial super prático agora para ensinar você a fazer uma GFIP de exclusão. Apareceu alguém com uma dúvida aqui no canal relacionada ao tema, já apareceu aqui alguns casos na consultoria e agora eu quero aproveitar aqui para deixar esse vídeo para ajudar você também que está precisando excluir um arquivo, tá? Vou aqui compartilhar minha tela para a gente já começar o nosso tutorial. Antes de mais nada, eu preciso saber quando que eu vou fazer um arquivo de exclusão, quando que eu preciso fazer um arquivo de exclusão. É sempre bom também você ficar olhando o manual, quando você for fazer algum processo de retificação, sei lá, você precisa entregar uma GFIP com alguma modificação, alguma GFIP específica, dá uma olhadinha no manual. Aqui no manual, na página deixa eu ver com essa página aqui, 164, manual atualizado, tá? No momento que eu estou gravando aqui nesse vídeo, ele fala sobre os pedidos de exclusão. E ele fala aqui, ó, a partir da versão 8.0, a exclusão de uma GFIP indevida passa a ser realizada pelo próprio CFIP. Então, aqui tem um detalhe já, né? Eu vou excluir uma GFIP quando eu fizer o envio indevidamente. Isso aqui tanto vale para um mês que, por exemplo, você enviou uma GFIP com movimento e não tinha movimento naquele mês, é necessário você excluir. Não basta enviar uma sem movimento, que ela não vai substituir a outra, tá? Tem que fazer a exclusão. É muito comum também um erro nos campos chaves da GFIP, que é CNPJ, código de recolhimento, a competência e o FPS. Eu confesso para vocês que os erros que mais aparecem aqui com relação ao pedido de exclusão são com relação ao erro no FPS. A empresa enviou um arquivo com FPS, sei lá, usou um FPS 507. Depois enviou um segundo arquivo retificador, por exemplo, com o FPS 515. E aí gera uma pendência. Por quê? Porque mudou a chave da GFIP. E aí, né, que mudou um dos campos chaves, então acaba gerando uma pendência. Nesse caso, esse arquivo que foi enviado devidamente é preciso excluir, tá? Na tela de abertura do movimento, selecione a opção pedido de exclusão, a gente vai fazer aqui na parte prática, né? Onde é necessário informar também os dados da GFIP a ser excluída, como competência, olha aí os campos chaves, ó, competência, código de recolhimento, inscrição da empresa, né, que pode ser CNPJ ou SEI, e também o FPS da CFIP anteriormente apresentada. Nesse caso, a CFIP emite para a Previdência o comprovante, o protocolo de exclusão. Eu vou mostrar para você também como é que imprime, que deve ser guardado pelo prazo legal. E para o FGTS, as informações prestadas incorretamente ou indevidamente devem ser corrigidas observando ainda as orientações que tem lá no manual do FGTS. Então dá uma olhadinha caso seja necessário também você fazer alguma retificação ou exclusão, tem que olhar também as orientações relacionadas ao FGTS, tá? O pedido de exclusão de informações anteriores pode ser utilizado para qualquer competência, ainda que a GFIP anterior apresentada tenha sido gerada na versão CFIP igual à anterior à versão 7.0 ou entregue por meio de papel. Então isso aqui é uma coisa bacana, né? Para a entrega do pedido de exclusão deve ser utilizada a versão mais atualizada do programa CFIP. É devido o pedido de exclusão quando ele vai trazer as hipóteses aqui, né? O empregador contribuinte entregou a CFIP contendo informações quando na verdade não houve fatos geradores, né? Esse aqui é um caso mais comum, como eu falei. Não basta só enviar as informações de sem movimento, tem que excluir primeiro, tá? Para depois fazer a sem movimento. Ó, primeiramente é necessário fazer o pedido de exclusão e depois transmitir sem movimento, certo? E aqui tem outras informações, né? Que eu não quero me ater aqui muito no texto, eu queria dizer só para vocês que é sempre bom você dar uma olhada. Olha aqui a outra hipótese também que ele fala, ó, com relação a erros nos campos chaves, que para mim é o erro mais comum, tá? É errar nos campos chaves. A outra hipótese aqui, que é no C, caso o contribuinte ele deseje retificar uma GFIP do código 650 e 660, que traz ali os campos vários, processos que não foram informados, né? Isso porque esses campos passam a ser obrigatórios, porque eles são chaves. Então, nesse caso aqui, não é possível fazer a retificação, vai ter que fazer a exclusão e envio da GFIP correta, tá bom? Eu confesso aqui para vocês que o erro mais comum que aparece aqui é quando a empresa vai tentar retificar a GFIP e ela erra no campo-chave. Por isso que eu sempre recomendo você, quando for fazer uma retificação, restaure o backup da GFIP que foi entregue naquele mês para poder você retificar. Ou se você fez uma retificação, errou na chave da GFIP,
não sabe qual foi a GFIP que foi entregue, as GFIPs que foram entregues anteriormente, entra lá no ECAC, vai lá no chat da Receita, vai no menu de relatórios, fala com o atendente, só pelo horário da manhã, se não me engano funciona, e solicita um relatório de arquivos que foram enviados para aquela competência. E aí ele te dá tanto o FPS, o arquivo que foi utilizado, a data que foi enviada. Já apareceu aqui um caso também de uma empresa que fez várias retificações e depois duplicou porque o FPS estava errado, e lá no relatório, depois ela enviou uma retificadora com o FPS certo, só que ele não substituiu a anterior. Por quê? Porque a chave estava errada, então tinha que excluir aquela que tinha sido enviada indevidamente. E o processo de exclusão ele é até simples, mas antes de você sair fazendo exclusão, primeiro é importante você analisar a situação. Opa, foi um envio indevido mesmo, então eu vou excluir. Aí verifica a chave para poder você excluir, certo? Eu tenho aqui um caso prático, ó, dessa empresa aqui que foi enviada 2 arquivos CFIP, tá? Que foram envio indevido, não tinha movimento nesse período. Aí a empresa estava tentando fazer, já tinha enviado vários esse movimento e continuava a pendência aqui no relatório de situação fiscal, né? Como eu falei, nesse caso aqui específico, foi envio indevido, eu vou fazer o quê? A exclusão, e aqui eu tenho o FPS. Eu tenho o FPS que foi utilizado, então o FPS eu tenho a competência, que é a chave. E as 2 outras informações que eu vou precisar, código de recolhimento e a inscrição da empresa, no caso CNPJ ou SEI. Então aqui é tranquilo de eu excluir, né, sem precisar consultar ali na Receita, mas é sempre importante você analisar antes de fazer a exclusão. E só mais um detalhe importante para a gente já passar aqui para a parte prática. Na entrada ali do grupo 2, na DCTF Web, que se eu não me engano foi em abril de 2019, quando, né, teve essa substituição, a Receita Federal bloqueou ali o processamento dos dados da CFIP para fins previdenciários. Porém, esse bloqueio só aconteceu, ele demorou um pouco para acontecer. E teve muitas empresas que entregaram ali o arquivo antes de um mês fechar. E aí acabou gerando pendência, tá? Então, se hoje você tirar um relatório de situação fiscal da empresa e aparecer lá o mês de abril de 2019 em aberto, para solucionar esse caso, basta você fazer uma GFIP de exclusão. A Receita Federal já publicou essa orientação há muito tempo, tá? Vira e mexe aparece algum caso aqui na empresa, mas eu estava na DCTF Web e está cobrando aqui GFIP desse mês específico. Então só é fazer o arquivo de exclusão. E como eu falei, não é difícil, então a minha recomendação é, bora lá para a parte prática, você restaurar o backup, tá? Então você procura ali o backup do mês que foi feito, tá? Pode ser esse backup em zip, pode ser backup de fechamento, tá? O backup de fechamento normalmente ele fica lá no disco C. Então você pode ir, por exemplo, lá no disco C, se você tem ali o código do arquivo, vai lá na pasta caixa, aqui ó, arquivos e programas, caixa, arquivos. Se você tem o código do arquivo que foi enviado, só selecionar aqui, muda aqui ó, para arquivos de fechamento, seleciona e abre, tá? Na feita que você abriu ali, ele vai aparecer aqui para você, e aí você vai fazer o quê? Sempre importante, eu vou ficar enfatizando isso aqui, confere o FPS da empresa, se é o mesmo que foi enviado no arquivo indevido, tá? A inscrição, ok, tá? E o movimento é aquele que eu já falei ali para vocês, né? A competência, eu vou colocar aqui uma competência qualquer, tá? Só para fins didáticos mesmo. Vamos imaginar que foi aqui, sei lá, 9 de 2022, foi enviado indevidamente, tá? É a competência. Vou colocar o mesmo código de recolhimento e vou marcar aqui, ó, pedido de exclusão. Simples assim. E vou salvar. E aqui eu marco a participação da empresa, né? Só vai com as informações da empresa aqui, tá? Nesse arquivo, ele não leva ali nem nada, só a informação da chave mesmo, certo? E aí eu posso executar e transmitir esse arquivo lá, no caso, pelo conectividade, certo? Depois que você transmitir o arquivo, você vai baixar ali os relatórios e ele vai te dar esse relatório aqui, ó, quando você for gerar o relatório. Eu tenho um caso aqui de exclusão, por exemplo. Eu vou aqui em comprovante, vou aqui em CP, tá? Arquivo ICP, exclusão, para eu gerar ali o comprovante de exclusão. Então eu estou aqui já, no caso eu enviei pelo novo, ele gerou aqui o comprovante para mim. Eu baixei aqui ele, tá? Ele dá esse erro aqui, é normal, ele dá esse erro. Eu vou aqui em validar ele. Deixa eu validar aqui, deixa eu procurar. Ele está lá no C, então deixa eu procurar lá no C ele. Caixa, arquivos. Aqui eu vou procurar ele aqui. E vou validar aqui o protocolo, tá? Então vou visualizar aqui. E ele me dá esse protocolo aqui, ó, com os dados da empresa, os dados do arquivo,
né, que é o comprovante de exclusão, o protocolo de solicitação de exclusão. E aí você vai acompanhar ali pelo relatório de situação fiscal a baixa dessa informação, né, a baixa da GFIP que foi enviada indevidamente. Já teve aqui um caso, por exemplo, na consultoria de uma empresa que tinha feito várias retificações, né, como eu falei, mudaram ali o FPS, aí duplicou, né, gerou pendência lá no ECAC e só resolveu excluindo. Só que a empresa estava perdida porque tinha enviado tantos arquivos e não sabia qual era o arquivo e tal, e foi necessário entrar em contato lá com a Receita Federal, no chat, pedir um relatório ali detalhado daquela competência, quais foram os arquivos que foram enviados, identificar qual tinha sido enviado indevidamente, que estava gerando aquela pendência, para poder efetuar o processo de exclusão. Então, pessoal, basicamente é isso. O processo aqui de fazer o arquivo é simples, né? Você viu ali, né, conferiu as informações, faça a exclusão. Só lembrando que você vai encontrar aqui no manual, tá? Lá no manual tem um tópico que ele fala sobre os campos chaves. Eu te dei ali o campo-chave, o padrão, né, que seria só inscrição, código de recolhimento, competência e FPS. Mas em casos de GFIP específico, ó, aqui ó, na página 17 tem a parte de campos chaves. Então ele vai dizendo ali quais são as chaves da GFIP, né? De repente você fez uma GFIP com tomador, né? A chave já vai incluir o tomador, né? E por aí vai, ó. Se você fez uma GFIP com processo trabalhista, aí já vai o número do processo, a vara e período. Então tem várias situações ali que você tem que olhar a chave antes de fazer a exclusão. Por isso que o trabalho maior é você analisar antes de fazer a exclusão. Apareceu um outro caso aqui semana passada também de alguém que estava fazendo retificação de GFIP, que foi feita entrega por uma outra contabilidade, e quando foi fazer as retificações, gerou um monte de pendência lá na situação fiscal. Então a minha orientação foi a seguinte, olha, provavelmente você errou na chave da GFIP, entra na Receita, faz uma consulta, porque a empresa não tinha os relatórios que tinham sido entregues anteriormente, então entra lá no chat da Receita, pede uma cópia dos relatórios, verifica como é que foi enviado anteriormente. Nesse caso específico de retificador, o ideal é a pessoa pedir um relatório RE, que tem ali os dados todos e também os empregados que estavam naquele mês, para poder sim ela conseguir fazer a retificação e excluir aquela que foi enviada indevidamente, né? Como eu falei, a retificadora, se a chave for diferente, não vai substituir aquela que foi enviada indevidamente. Pessoal, então foi isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. E se você tem sugestão para outros tutoriais práticos do dia a dia, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.